Bom dia, nono ano. Nós estamos entrando agora, no segundo bimestre e a nossa primeira aula é falando sobre termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração é o sujeito e o predicado. Porém, nós vamos nos ater ao sujeito. O predicado nós veremos numa outra situação. Porque quem é o predicado? O predicado é tudo que se diz do verbo. Tudo que se declara do verbo é predicado. Então, se eu tiro o sujeito, o que me sobra é o predicado, ok? Então, quanto à questão do sujeito, nós vamos ver como ele está classificado. O sujeito ele é classificado assim: implícito ou desinencial. Anteriormente a gente chamava até de oculto. Por quê? Quem são esses sujeitos? Esse sujeito é aquele que eu só consigo identificar ele pela desinência verbal, por essa terminação aqui do verbo, que a gente sabe que é uma desinência. Então eu sei aqui, exemplo, fomos ao cinema. Aí não tem aqui o nós, porque eu sei que a pessoa gramatical do fomos é nós. Não está aqui. Então o que eu chamo? Eu chamo de sujeito implícito ou desinencial, porque eu não consigo, ele não está identificado aqui, tá? Aí eu tenho um sujeito simples. O que é o sujeito simples? É um sujeito formado apenas por um núcleo, tá? Um núcleo. Aí, exemplo, Sara é uma boa menina. Então, eu estou vendo aqui Sara, porque para eu descobrir o sujeito, eu faço a pergunta quem, ok? Pergunta quem. Eu faço a pergunta quem ao verbo. Se eu fizer a pergunta quem ao verbo aqui, quem fomos ao cinema? Ou quem foi ao cinema? Eu vou descobrir que é nós, só que não tem o nós escrito aqui, por isso que eu chamei de desinencial. Mas aqui, se eu pergunto ao verbo quem é uma boa menina, está aqui escrito que é Sara, ok? Então, eu direi que é Sara. Depois eu tenho aqui o sujeito composto. Sujeito composto é formado por dois núcleos, ok? Ou mais de núcleo, mais de um núcleo. Se o sujeito tiver mais de um núcleo, eu sei que o sujeito é composto. Só que no caso só tem dois núcleos, que é João e Maria foram ao parque. Aí eu faço a pergunta: quem foi ao parque? Quem foram ao parque? João e Maria. Então isso daqui é muito fácil, porque são as primeiras classificações de sujeito que a gente começa a aprender. Esses sujeitos aqui, hoje, antigamente, a gente só classificava assim, implícito, simples e composto. Hoje não, hoje eles são acompanhados dessa palavra aqui, determinado. Sujeito determinado implícito ou desinencial oculto, sujeito determinado simples, sujeito determinado composto. Por quê? Porque a gente tem um sujeito indeterminado. E quem é esse sujeito indeterminado? Esse sujeito indeterminado, quando eu olho para o verbo e eu vejo que esse verbo está na terceira pessoa do plural, sem o sujeito presente, eu não consigo identificar o sujeito, tá? Você pode até, você vai fazer uma força, você vai descobrir que é eles ou elas, mas eu vou dizer que ele é indeterminado, tá? Aí a gente tem esse sujeito indeterminado. Esse sujeito indeterminado é quando eu tenho um verbo na terceira pessoa do plural sem um sujeito presente. Então, o verbo tem que estar na terceira pessoa do plural sem o sujeito presente. Falaram que você é linda. Então, você está vendo? O verbo está na terceira pessoa do plural e o sujeito não está presente aqui. A gente pode até confundir, que é o que acontece com muitos de nós quando está classificando o sujeito. A gente pensa assim, falaram, a pessoa gramatical do falaram, é eles. Não, mas aí o que eu vou dizer? Eu vou dizer que esse sujeito é indeterminado, entendeu? Porque poderia ser eles, mas poderia ser vocês também, ok? Então, toda vez que você vir o verbo na terceira pessoa do plural sem o sujeito presente, sujeito indeterminado. Tem mais uma regra. Se o verbo estiver na terceira pessoa do singular, mais a partícula ser, esse se aqui é o que mostra a indeterminação do sujeito, a gente vai dizer que esse verbo, que esse sujeito é um sujeito indeterminado. Exemplo, necessita-se de ajuda.
ao verbo aqui na terceira pessoa do singular, mais o ser, ok? Poderia ser aluga-se casas. Você também diria o quê? Que esse verbo está, que esse sujeito é um sujeito indeterminado. Aí agora a gente vai ver aqui a regra maior que a gente tem é da oração sem sujeito. Oração sem sujeito, que é uma regra maiorzinha, mas nada que a gente não vai conseguir classificar esse sujeito. Então vamos lá. Qual a primeira regra? Se os verbos exprimirem fenômenos da natureza, ok? Porque nós não podemos, praticar essa ação. Só a natureza pode fazer chover, nevar, trovejar e assim sucessivamente. Então, por isso a gente diz que esses verbos, se a oração contiver esses verbos, a gente vai dizer que é oração sem sujeito. Mas precisa ser literal, ok? Porque às vezes a gente vê uma oração que a gente olha o verbo e parece que aquele verbo é fenômeno da natureza e não é. Por exemplo, se tiver um exemplo assim, choveu palavrões em cima do prefeito. Aí a gente vai chegar à conclusão que esse choveu aí não é literal, né? Esse choveu aí é uma conotação, não é uma denotação. Então aí não tem nada a ver com oração sem sujeito, ok? Vamos lá, outra regra. A próxima regra é com o verbo fazer e estar na terceira pessoa do singular, indicando tempo ou clima, tá? Então, o verbo fazer, indicando tempo ou clima. E o verbo estar também indicando tempo ou clima. Exemplo, faz muito frio em São Paulo. Ao verbo fazer aqui, indicando o clima. Depois tem outro, está cedo. Olha o tempo, o verbo está aqui, indicando o tempo. Então, mais uma regra. Com o verbo fazer e o verbo estar, indicando o tempo ou clima, oração sem sujeito. Mais uma regra. O verbo haver no sentido de existir. Se eu puder trocar o verbo haver pelo existir, eu sei que essa oração é sem sujeito. Exemplo, há 10 alunos na sala. Olha o verbo haver, aí eu troco esse verbo haver pelo existir. Então, são 10 alunos. Quando eu troco o verbo haver pelo existir, o verbo existir ele não é impessoal. O verbo haver aqui, no caso, é impessoal. Ok? Porque ele está na terceira pessoa do singular. Mesmo o complemento dele estando no plural. Não foi isso? Ó, há 10 alunos na sala. Aí ele ficou o quê? Impessoal. Agora, se eu trocar pelo existir, aí o existir não vai ser impessoal. Ele tem que concordar com o seu complemento. Aí eu tirei, existem 10 alunos na sala. Porque 10 alunos é plural. Agora, se fosse um aluno, há um aluno na sala. Aí o verbo existir ia ficar no singular também. Porque o complemento dele está no singular. Ok? Então, já vimos essas 3 regras aqui. Agora a gente vai para uma outra regra. Com o verbo chegar e o verbo bastar, seguido da preposição de. Então, você tem o verbo chegar e o verbo bastar. Depois dele, você tem um de, você chega logo à conclusão que é a oração sem sujeito. Exemplo, basta de conversa, chega de ficar em casa, não é isso? Então, a gente entendeu que essa oração é uma oração sem sujeito. Mas a gente também tem mais uma regra. A gente tem essa regra aqui. Com o verbo fazer e haver, né, se ele estiver auxiliado, ou seja, se ele estiver dentro de um verbo auxiliar, ou se ele estiver sendo auxiliado por um verbo, ó, deve haver pessoas, você viu, ó, aqui o haver auxiliado por esse verbo, então é oração sem sujeito também, ó, aqui o fazer, ó, vai fazer o dever de casa, então aqui, ó, a gente vai dizer o quê? Que essa oração é oração sem sujeito, porque eu tenho o verbo haver
ou o verbo fazer acompanhado de um verbo auxiliar. Então, todas as vezes que eu tenho o verbo haver e o verbo fazer seguido de um verbo auxiliar, eu estou diante de uma oração sem sujeito, ok? Então, a gente vai fazer os exercícios com calma, não precisa correr e não precisa ficar preocupado. Se você tiver alguma dúvida, é só você retornar, né, as páginas anteriores que começa na página 35 e você não vai esquecer de nenhuma dessas regrinhas, tá bom? Fica com Deus.